Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho comigo Clademir Araldi, está falando de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e ele tem um livro recente, né, publicado sobre Foucault, Nietzsche e a Arte de Viver, que eu vi nas redes sociais, né, esse livro circular, me chamou a atenção, falei, vou tentar conversar com o autor do livro, né? Aí fiz o contato, então vai ser muito bacana, tenho certeza, essa conversa, né? Vamos falar sobre esse livro, mas eu queria pedir primeiro para o Vladimir fazer uma apresentação um pouco da sua trajetória, brevemente, os interesses de pesquisa, né, o que te levou, inclusive, a estudar o Nietzsche, e aí depois a gente vai conversando sobre outros assuntos. Então, agradeço muito sua presença aqui, prazer recebê-lo e já passo a palavra para você. Obrigado, Caio. Saúdo a todas e a todos. É uma grande alegria poder participar desse projeto, as conversações filosóficas que Caio desenvolve há bastante tempo e com bastante desenvoltura, um projeto muito interessante e para nossos tempos de isolamento social é mais importante ainda para que nós mantenhamos viva as atividades filosóficas. E que fiquei muito contente em ter publicado o livro neste ano, Nietzsche, Foucault e a Arte de Viver, pelo fato de que é um tema que eu vinha pensando há muito tempo e acabei escrevendo em 2017 por uma questão específica, que eu era professor do curso à distância aqui na UFPEL, e a CAPES propôs, né, enquanto bolsista, aqui no grupo, que eu escrevesse um livro, preparasse um material didático, e foi justamente esse material que agora está em livro. E eu trabalho Nietzsche há muito tempo, desde o século passado, né, quando fiz o mestrado na URGS, de 1992 a 95, estou aqui na Milênio UFPEL, em passado, Pelotas, inclusive. muito tempo já. E estou aqui há 25 anos em Pelotas, na Universidade Federal, e pesquiso Nietzsche desde então, né? E a partir de 1998 eu comecei doutorado na USP, aí com a professora Scarlett Marton, e fazendo parte do grupo Nietzsche, que eu fui membro ao longo de quase 20 anos. E foi um tempo importante, e no meu doutorado pesquisei sobre o niilismo em Nietzsche, a relação entre pessimismo e niilismo. E o niilismo é um tema importante em Nietzsche, mas é um tema que nos dá um certo cansaço também, porque Nietzsche é um filósofo também que tem uma vertente positiva, afirmativa, e desde 2007 eu pesquiso o naturalismo em Nietzsche, e nos últimos anos eu venho sempre mais me dedicando ao tema da estética em Nietzsche, da arte, e aí essa ideia de vincular Nietzsche e Foucault sobre o tema da arte de viver, que considero ser um tema de muita atualidade, porque é uma época que mais se busca ser feliz, mas também uma época que mais as pessoas estão tristes, ansiosas, deprimidas, estressadas, se lamentando, solidão. Por isso, esse tema ali é atual e um tratamento filosófico, né? Assim, condições para uma arte filosófica de ser feliz. E Nietzsche e Foucault, né, acho que são filósofos muito apropriados para esse tema, né, para essa abordagem atual. Certo. Bom, professor, se você, então, já que a gente já está falando do livro, se você quiser falar, tem muitas coisas que o Foucault se serve do pensamento do Nietzsche, mas é claro que ele desenvolve isso de uma maneira própria, né? Então, eu queria te perguntar como que você vê o que há em comum e também o que há de singular de cada um desses autores, especificamente com relação à questão da arte de viver. Caio, sem dúvida que há muitas semelhanças e há muitas diferenças, né? Você conhece muito bem Foucault, seu pensamento, né? Desde
a década de 1950, a década de 60, todos escritos sobre arqueologia, a década de 70, e eu, aqui no livro, eu me ocupo mais com Foucault dos anos 1980, porque aí Foucault tem uma problematização do sujeito que é esse retorno a essas escolas antigas, ao estoicismo, ao epicurismo e ao cinismo, principalmente, e é ali que eu busco uma aproximação entre Nietzsche e Foucault, né? Poderia também buscar pelo método genealógico também, mas pelo tema da arte de viver fica bem explícita essa relação a partir dos escritos de 1980, principalmente a partir do curso de 82, a hermenêutica do sujeito. E eu estava lendo uma aula, foi aí que veio a ideia do livro, em que Foucault diz o seguinte: esse tema da ética e da estética de si é um tema muito antigo, está nas escolas antigas, mas podemos também ver que esse tema ressurge desde o século XVI, vai até o século XIX, desde Montaigne, toda uma tradição francesa, alemã, e no século XIX, Foucault diz, nós temos difíceis tentativas de ainda constituir uma ética estética do eu, de si, principalmente em autores como Schopenhauer, Baudelaire, Stirner e Nietzsche. Schopenhauer também, vejam bem. E o dandismo, enquanto movimento também dessa época de Baudelaire. E Foucault, logo em seguida, diz, parece que em nosso tempo, no século XX, no tempo que ele vivia, escrevia, a arte de viver ficou muito difícil pelas condições sociais, por todo esse cerceamento que nós temos desses poderes políticos. Mas talvez essas décadas de Baudelaire e de Nietzsche sejam as últimas tentativas de viver filosoficamente, de constituir uma arte de viver. E aí eu pensei, poxa, mas esse tema merece um tratamento. Por que será? Se é um tema que é toda a vocação da filosofia, né? Por que nós, com todo o tratamento que nós damos acadêmico, erudito à filosofia, o tema da arte de viver ele fica em segundo plano? E o Foucault, nessa obra também, ele diz que parece que o saber de espiritualidade ele ficou recalcado também, porque com Descartes até Kant, Russell, triunfa o saber de conhecimento, essa tradição argumentativa conceitual da filosofia. Por que, né, então, nós, com todos os problemas que nós temos, nós não tratamos da arte de viver? Lembrando que até Schopenhauer, que era pessimista, escreveu também sobre a arte de ser feliz, nos aforismos que ele tenta. Então, é um tema que a filosofia merece tratar, e é uma pena que Foucault tenha morrido já em 1984, porque justamente nesses últimos anos ele estava muito se dedicando para essa temática da estética da existência, do cuidado de si. E só queria dizer mais uma coisa. Se há muitas diferenças de método e de enfoque, né? Por exemplo, Nietzsche, o modo como Nietzsche valoriza a antiguidade é mais voltado à tragédia, ao conhecimento trágico, ao dionisíaco. E Foucault valoriza a época clássica, Sócrates, Platão, onde ele vê nascerem as duas correntes de nossa filosofia ocidental, que é a metafísica da alma, que está em Platão, mas também a estética da existência, que é um platonismo mais subterrâneo, que está no o diálogo Laques, como ele diz, mas que vai ser desenvolvida por essas escolas como o epicurismo e principalmente o cinismo, e vai fazer uma história da filosofia que foi menosprezada, que foi desprezada, e que ele vai dizer é uma história das artes de viver, principalmente como o cinismo, depois o estoicismo romano seguiram por essa linha. Uma aproximação importante é a figura de Sócrates. Nós sabemos que Nietzsche, nos últimos anos, principalmente, o Crepúsculo dos Ídolos, o Ecce Homo, ele simplesmente critica Sócrates como um decadente incorrigível.
Mas a gente não pode esquecer que Nietzsche, na época que ele escrevia O Mundo Demasiado Humano, até Gaia Ciência, nessas obras da filosofia do espírito livre, Nietzsche tem uma imagem positiva de Sócrates. Ele até diz que Sócrates é um libertador do espírito, assim como Voltaire lá no Mundo Antigo. E assim como Foucault, Nietzsche valoriza que Sócrates introduziu um modo singular de vida filosófica. Ele abriu novas perspectivas éticas e estéticas que o cristianismo, segundo Nietzsche, corrompeu, e Foucault tem uma visão bem mais positiva de Sócrates. Nós pegarmos o governo de si e dos outros, a coragem da verdade, a hermenêutica do sujeito, muitas entrevistas e cursos desses últimos anos, mas o Nietzsche, principalmente em Um Mundo Demasiado Humano, ele tem uma imagem positiva de Sócrates, porque Sócrates ele tem essa liberdade de esse ceticismo, esse sarcasmo de colocar tudo à prova, essa liberdade de espírito que Nietzsche valoriza como o mais importante para seguir uma vida filosófica, para poder cuidar de si mesmo. E uma diferença que há entre Foucault e Nietzsche é que Nietzsche, durante a filosofia do espírito livre, que é onde eu me concentro mais, que eu acho que a gente tem uma arte de viver específica para o espírito livre, que eu acho que é muito interessante, que eu trato no livro, Nietzsche valoriza mais os epicuristas, o jardim de Epicuro e essa serenidade da vida epicurista. E Foucault valoriza mais os estoicos e, por fim, os cínicos. E essas opções elas são muito importantes porque elas marcam um rumo para cada um dos filósofos para a arte de viver. E o mais importante é colocar que não é assim que Foucault e Nietzsche voltam à antiguidade simplesmente para tentar imitar essa arte de viver que foi possível um dia. Não. Eles se voltam ao mundo antigo com preocupações, com problemas muito atuais. Então, Foucault se preocupa, se é possível, um neocinismo, atualizar o cinismo para nossas condições modernas ou hipermodernas. E o mesmo vale para Nietzsche. O espírito livre que ele constrói é uma figura atual. E por isso é que eles vão dar ênfases em diferentes escolas, mas no modo como essa forma de vida dos estoicos, dos cínicos e dos epicuristas pode ser tratada em nossas condições modernas, onde a vida é muito diferente, no mundo do trabalho, na sociedade, na cultura, em todos os aspectos. E um aspecto que eu trabalho mais para o final da obra é a questão da arte. Foucault valoriza bastante na Coragem da Verdade o modo como o cinismo pode ser reavivado, reatualizado pela vida de artista do século XIX, em que ele vai trabalhar Baudelaire, Manet, Flaubert. E Nietzsche, nos últimos anos, a vida como obra de arte, fazer de sua vida uma obra de arte, dar estilo ao seu caráter, é um tema central. É um outro modo de compreender a arte, mas é um modo que tem a ver com esse contexto do século XIX. Né? Foucault que vai buscar lá, na segunda metade do século XIX, essa vida de artista, e Nietzsche que vive na segunda metade do século XIX, que está também sendo muito acossado por Baudelaire, pela arte, esse movimento parisiense. Então, esse conflito de Nietzsche com uma Paris que ele estima por ser a capital cultural europeia, né, a capital do século XIX, como diria Walter Benjamin, mas também ele vê em Baudelaire uma decadência artística, fisiológica, por ser um idealista decepcionado. Então é esse assim um ambiente, né, que eu vou buscando mais afinidades entre Nietzsche e Foucault para construir uma estética da existência e pelos diferentes modos de se tratar a arte para um modo de vida
ético-estético, poderia dizer. Uhum. E, Claudemir, queria que você falasse um pouco mais o que você entende por arte nesse sentido. Se é a própria vida que é já na sua condição fisiológica, uma forma artística, ou se é necessário pensar a arte no sentido mais propriamente humano, de construção do que a gente chama de arte, né? Enfim, até uma definição de arte aí seria necessária. Então, eu queria te perguntar como que você entende essa arte. Caio, é muito importante, a tua questão ela é valiosa porque vejam bem, Foucault e Nietzsche não estão fazendo aqui uma história da arte, a arte das obras de arte. Foucault mesmo diz que esses três artistas literatos, Manet, Flaubert, Baudelaire, ele não está propondo aqui uma estética filosófica, mas como ele vai dizer, a vida de artista, o modo de vida do artista é condição para engendrar a obra de arte. Então, a obra de arte não se poderia pensar Baudelaire, As Flores do Mal, sem toda essa ambientação parisiense, todo esse conflito, sem todo esse modo de vida artístico de Baudelaire. Por isso, em Nietzsche é mais complicado porque nós temos rupturas que são mais dolorosas. E Foucault, ele já vinha pesquisando sobre Baudelaire, Manet, já desde os anos 1970, ele vai à Tunísia, e profere uma série de cursos, conferências sobre Manet, sobre literatura também, na década de 1950, 1960. Mas ele tem essa perspectiva de trabalhar a vida de artista do século XIX, diretamente ligado com o tema do cinismo. Então, é uma abordagem bem assim específica da arte como modo de vida, e o cinismo que está presente nesses artistas do século XIX de que falei seria o modo como a arte do século XIX ela foi veículo do modo de viver cínico. Então, é uma abordagem bem específica da arte moderna com o cinismo, e como dali brota o modo de vida. E Nietzsche, eu deixo aqui bem claro que eu não abordo o Nietzsche da tragédia. Esse Nietzsche de que nós conhecemos bastante, o Nietzsche dionisíaco, o nascimento da tragédia, do espírito da música. A partir de Humano Demasiado Humano, quando Nietzsche constrói a filosofia do espírito livre, ele não está mais preocupado com obra de arte trágica, ele faz muitas ironias em relação às tragédias, a Ésquilo, que ele tanto estimava, a Sófocles, e não está preocupado com a morte da tragédia, com Eurípides, mas Nietzsche está preocupado com a arte de viver, com um modo de viver artístico. E aí, Nietzsche vai trabalhar algumas obras de arte, por exemplo, artes plásticas, Laurent, Poussin, vai trabalhar o epicurismo de um modo a possibilitar uma estética de si. A expressão não é de Nietzsche, mas aqui nós temos um modo de vida que não tem mais a normatividade moral, mas tem aqui um núcleo artístico que é muito simples e que vai desaguar no que Nietzsche vai falar depois na Gaia Ciência, em uma arte leve, uma arte que glorifica a aparência e que não vê a aparência como oposto da essência. Por isso, de certo modo, poderia dizer que essa meta de Nietzsche de viver na aparência e sem
esse drama metafísico, a verdade dionisíaca, esse fundo terrível, essa meta ela vai desembocar na arte zombeteira de Zaratustra. E Zaratustra será o personagem de Nietzsche mais estético, é um tipo que vive de sua própria, de seus próprios pensamentos. Mas eu não entro aqui no Zaratustra, porque o Zaratustra excede aquilo que o espírito livre queria para si, para a sua arte. Qual é a arte de viver do espírito livre em Nietzsche? É a arte epicurista. A arte epicurista de viver. Veja bem, não é uma obra de arte, não é uma estética filosófica. E basicamente, como Nietzsche retorna a Epicuro, ele, assim como Foucault, Nietzsche valoriza o epicurismo como atitude filosófica, não como doutrina. Nietzsche quase não vai discutir as bases materialistas que há em Epicuro, Demócrito, mas essa atitude serena, por exemplo, de não temer a morte, de lidar com a finitude da existência humana. E isso é fundamental. E por que, então? Porque Nietzsche diz, nós não somos assim tão livres, de modo que cada um pudesse escolher a seu bel prazer qual arte de viver nós vamos escolher. Tanto assim, Nietzsche diz que, conforme o caráter de cada pessoa e conforme as circunstâncias históricas, o tempo histórico que ela vive, o epicurismo pode ser mais apropriado a essa pessoa, ou pode ser que o estoicismo seja mais apropriado. E Nietzsche diz o seguinte, para aquela pessoa que tem uma constituição intelectual mais suscetível, que tem condições externas mais favoráveis, então o mais apropriado seria o epicurismo, porque ela pode viver sossegada no seu jardim, sem muitas preocupações externas, e essa terapia filosófica epicurista seria mais apropriada, porque a pessoa, como Nietzsche diz, poderia tecer um longo fio, fazer projetos e se dedicar de modo serenamente a eles. Agora, para aquelas pessoas que vivem em tempos complicados, e aqui Nietzsche diz que vivem em épocas violentas, na dependência de homens repentinos, poderíamos acrescentar, de homens perigosos e desprezíveis, o estoicismo seria mais apropriado. Por quê? Porque o estoicismo romano, por exemplo, de Sêneca, Epíteto ou de Marco Aurélio, o estoicismo ele nos ensina a suportar com serenidade e dignidade o peso de acontecimentos, mesmo acontecimentos terríveis. Por isso, em meio a uma pandemia, em meio a uma guerra, é mais apropriado ser um estoico, porque você lida com essa terrível do que acontece fora de mim, de um modo a ter uma proteção contra isso. Então Nietzsche diz, não é que a pessoa tenha liberdade extrema, mas eu escolho esse modo de vida filosófico porque eu sou, de certo modo, oprimido pelas próprias necessidades. Nietzsche não é um defensor de um livre-arbítrio, como nós sabemos. Né? E aí eu queria colocar o seguinte, né? Nietzsche, quando ele escreve a Filosofia do Espírito Livre, ele tinha um projeto de viver serenamente, de se dedicar à paixão do conhecimento, de ter o seu grupo de amigos. A solidão não era pesada, ele tinha amigos, tinha o Paul Ré, tinha o Franz Overbeck, várias amigas, a Malvida, depois a própria Lu Salomé, é uma grande amiga que termina com a Filosofia do Espírito Livre dele também. Mas o epicurismo deixa de ser filosoficamente, vitalmente interessante para Nietzsche, quando Nietzsche começa as grandes tensões da vida dele, com obra assim falou Zaratustra.
E por isso que eu defendo no meu livro que no final da vida Nietzsche vai pintar um retrato exagerado dos estoicos e vai aproximar os estoicos dos cínicos para, por fim, se aproximar do modo de vida cínico, porque é mais apropriado com as tensões, com as tragédias interiores, principalmente da vida de Nietzsche. E Foucault é bem diferente, porque Foucault, mesmo quando ele estava já doente, em 1984, ele tem uma serenidade e um modo dele lidar com as próprias doenças que ele vai tratar do cinismo antigo, da coragem da verdade, sem aquela afetação de Nietzsche, sem aquele caráter polêmico, mas de um modo, como eu disse, bastante sereno, e ele vai buscar no cinismo a verdadeira vida, a coragem da verdade, principalmente em Diógenes, mas também em figuras posteriores, como Peregrino, modo como também Luciano de Samosata pintava o cínico, como um modo que fosse possível de ser atualizado nos nossos dias. E Foucault, toda essa preocupação política que Foucault nunca deixou de ter, ele tem uma certa desilusão com a atualização do cinismo na vida revolucionária, como ele coloca em A Coragem da Verdade. Ele acaba colocando mais esperanças na vida artista, na vida de artista, como uma possibilidade de atualizar o cinismo em nossos dias. E como diz o Alexander Nehamas, foram muito importantes as viagens que Foucault fez nos últimos 3, 4 anos para a costa leste dos Estados Unidos, na Califórnia, em São Francisco, esses pequenos grupos, a amizade, o modo como ele valoriza a vida filosófica, porque ele vê, sem assim uma perspectiva de ter uma militância revolucionária em que o modo de vida cínico reapareceria, mas pela arte de viver mesmo, né? Pequenos grupos, amizade, esse modo de vida podendo ser atualizado. E essa serenidade e rigor ao mesmo tempo com que Foucault ele se debruça sobre a genealogia das artes de viver desde a antiguidade até o século XIX é muito fascinante, né? E A Coragem da Verdade é a obra que eu mais abordei, porque eu vejo assim essa junção, né, entre o rigor dessa análise Foucaultiana e a vida que está transparecendo nesse projeto de reconstruir genealogicamente as artes de viver. Então isso também mostra um pouco dessas afinidades que há entre Foucault e Nietzsche. Eu queria pedir para você comentar um outro conceito que tem relação com isso também, que é o de cuidado. Porque me parece bem marcada a passagem que o Foucault traça de uma ética do conhecimento de si para uma ética do cuidado de si. Então eu queria que você comentasse como você vê essa distinção que o Foucault faz lendo os antigos, como a filosofia deveria ser algo relacionado a uma certa medicina de si, né? Uma relação também que ele reencontra, o Foucault, entre filosofia e medicina também. Uhum. É muito interessante, Caio, porque aí nós vamos voltar à história da sexualidade, o volume 3, principalmente, né? O volume 2 trata também sobre a antiguidade grega e romana, mas o volume 3, o cuidado de si, né, justamente, ele vai fazer essa relação muito estreita entre medicina e filosofia. Lá nos gregos nós temos Hipócrates, né, que também, né, o cuidado de si tem a ver com filosofia, ética e medicina estão imbricadas, né? E Hipócrates faz isso, e Foucault vai trabalhar. Então, Sócrates, novamente, é o
o ponto de partida, porque Sócrates ele vai desenvolver o conhecimento de si, uma ética que vai sempre mais abandonar a importância que tem a medicina, principalmente depois como o socratismo vai ser desenvolvido pelo platonismo e pelo cristianismo. Mas em Sócrates não há essa separação como nós a fazemos contemporaneamente. E Foucault trabalha muito bem nesse volume 3 da História da Sexualidade a relação entre medicina e ética pelo cuidado de si. E quando Foucault vai ao mundo romano, ao estoicismo romano, e aí nós vamos ter já Galeno, uma outra orientação da medicina, mas que segue em grande parte na medicina hipocrática, Galeno vai fazer de um modo bem mais ainda, digamos, íntimo, essa relação entre o cuidado de si, entre a conduta ética da vida com a medicina. E os estoicos romanos fazem isso de um modo consciente. Então, as análises que ele faz na hermenêutica do sujeito, né, sobre essa relação entre medicina e ética são interessantíssimas, né? E também a própria análise de Artemidoro, a interpretação dos sonhos também mostra que essas separações entre domínios do saber, elas não existem para os estoicos, não existem para a Grécia clássica. E Foucault mostra isso de modo magistral, né? E por isso que ele valoriza bastante os estoicos romanos do século I e II de nossa era. Por quê? Porque nós temos justamente essa articulação no cuidado de si entre ética, medicina e política, cuidado de si dos outros. Os estoicos não pensam apenas no cuidado de si, mas o próprio Sócrates, né, falava cuidar bem de si mesmo para poder cuidar bem dos outros, para a participação na vida política. E os estoicos também têm essa preocupação. Mas o que Foucault trabalha é que nos séculos I e II de nossa era, na Roma imperial, nós temos a época de ouro da cultura de si. Porque aí o cuidado de si, que ele é uma guinada dentro desse conhecimento de si socrático, porque justamente o cuidado de si, ele abarca essa preocupação bem mais ampla, que vai constituir uma cultura de si, ou seja, uma estética de si, de sua própria existência, que não pensa só em conhecer a si mesmo, porque todo conhecimento ele tem um caráter prático, é uma atitude. E quando Foucault fala na Coragem da Verdade dos Cínicos, justamente a verdadeira vida, a verdade não é uma doutrina, um conjunto de princípios que podem ser cognoscíveis e posteriormente aplicáveis à vida. Mas o cínico é o escândalo vivo da verdade. E Diógenes, o cão, o cínico é essa encarnação da vida filosófica. Né? E foi tão forte que o próprio Epíteto, que é um filósofo estoico, ele pinta um retrato bem positivo do cínico. Então, como na Roma imperial, entre estoicismo e cinismo, há essa aproximação justamente pela ênfase na vida filosófica. E, por isso, o cuidado de si, essa orientação filosófica, por isso que o cuidado de si em Foucault é uma ética estética. E se faz a crítica que Foucault ele estetiza a ética dos antigos, Foucault não está querendo interpretar tal como foi a ética antiga, mas ele vai
aos antigos com uma preocupação bem específica, reconstruir uma ética do cuidado de si, que é uma construção possível, uma reconstrução possível a partir dos estoicos e cínicos, principalmente. Essa ética é uma estética porque justamente ela se volta para si mesmo, para construir uma arte de viver. É um ethos, um modo de vida. E não é normativo, mas é justamente uma tarefa de configurar a si mesmo como um sujeito que não está assujeitado, que não está dominado por relações de poder externos, mas como um sujeito que quer fazer de si mesmo uma obra de arte, ou seja, um sujeito que tem liberdade para dar uma direção, moldar a sua existência. Essa é a questão mais importante, né, que Foucault vai abordar, né, com a ética ou a estética do cuidado de si. Uhum. E uma última pergunta que eu queria te fazer, você tocou nesse assunto brevemente, queria ouvir um pouco mais você sobre isso, sobre a atualidade desse tema, especificamente pensando no contexto de pandemia e pensando também nessa crise generalizada que nós vivemos no Brasil, que atinge todas as esferas. Essa é a pergunta espinhosa, né, o maior desafio, porque se Foucault estivesse vivo, né, talvez ele teria uma grande desilusão, porque desde 1984 para cá, o mundo político está uma coisa terrível. Como vários já falaram, nesse processo de imbecilização coletiva que nós estamos sempre mais ingressando. E vejam bem, né, Foucault morre em 1984, né, antes da queda do Muro de Berlim, quando na França havia um governo socialista, que havia entrado um pouco antes de François Mitterrand. E era uma fase que é bem melhor do que a França de hoje, em termos políticos, para uma praxis política. Então, não há como negar que nós temos uma grande desilusão em relação às nossas esperanças políticas de poder fornecer condições para uma prática política que torne cada indivíduo com mais condições para ter uma vida feliz. Ou seja, a vida feliz é uma palavra muito simples, mas o que é uma vida feliz, né? É um grande desafio, porque não se fala aqui de uma felicidade mesquinha, de um mero consumismo, que Nietzsche e Foucault são críticos, mas uma arte de viver, de cunho filosófico, ela quer dar uma qualidade à felicidade, a essa busca. E o desafio é grande, porque se nós temos um grande vazio político e uma época de distopias, de morte das utopias, e nós não podemos negar isso. Isso é um horizonte um tanto nihilista em relação à praxis política. E aí a grande importância que eu vejo é que, em termos individuais, não apenas individuais, buscar transformar o que está ao nosso alcance. Ou seja, são as nossas relações mais próximas, poder transformar as coisas mais próximas, e não apenas o cuidado apenas de si, não é apenas não é uma autoajuda nesse sentido, mas é a nossa relação com os outros, porque talvez a pandemia ela tenha nos ensinado a um pouco mais de solidariedade, né, sair do nosso egoísmo tanto mesquinho, né, pensar um pouco mais no sofrimento dos outros. É claro que Nietzsche, quando a gente pensa em Nietzsche, Nietzsche é contra a compaixão, mas o Nietzsche tem uma sensibilidade muito grande
ao sofrimento, e o Nietzsche, do espírito livre, ele está preocupado com o futuro, com a tarefa de educar a humanidade. E mesmo que ele tenha essa coisa da hierarquia e tal, que uma coisa que Foucault critica, despreza, porque Foucault tem uma outra compreensão das relações de poder e das lutas políticas de resistência. Mas penso que Foucault e Nietzsche nos ensinam a, nesse isolamento social, valorizar uma solidão, uma serenidade que nos faça assim ver, sentir dentro de nós mesmos o grande vazio que está em nosso mundo, mas também sentir dentro de nós que nós temos toda uma herança ocidental, toda uma riqueza de vida que façam que nós podemos nos abrir às outras pessoas, ou seja, o nosso próprio modo de ser, construir o nosso caráter de um modo que esse cuidar de nós mesmos se mostre também como cuidado de outros. Então, essa ética do cuidado de si não é a defesa de um egoísmo estreito, mas, ao contrário, Foucault sempre ressaltou, né, que cuidar de si, cuidar dos outros não são aspectos que se excluem. Mas eu vejo como um grande desafio porque, principalmente aqui no Sul, durante o inverno, né? O inverno nos causa, e em todo o Brasil, né? Eu converso com amigos lá de Pará, do Belém, de Roraima também, o que nos une, né? Esse sentimento de um Brasil que está um tanto dilacerado, perdendo a esperança, né? Isso não é algo que vai nos fazer ficar mais separados, mas ao contrário, acho que nos dá uma espécie de solidariedade nova que a gente não estava percebendo e que possa abrir lentamente, mesmo que seja em pequenos grupos, mas que isso possa ganhar sempre mais espaço e mais intensidade para aquilo que Foucault fala de abrir espaço para novas lutas de resistência e também de construções mesmo, né, de novas formas de práticas, né, éticas e políticas. Mas é um cenário que está muito em aberto, porque a gente fica um tanto desolado, né, o que pensar do Brasil, né, nos próximos meses, nos próximos anos. É um problema que se coloca desde o Rio Grande do Sul até o Amapá. Com certeza, do Oiapoque ao Chuí, né? O do Oiapoque é o Chuí. Professor, eu gostei muito da conversa. Esse livro seu, ele está disponível, pelo que eu vi, né? Bem fácil de Sim. acessar. Eu vou deixar o link para o pessoal também. Uhum. E queria te pedir para dizer uma última coisa, né? Deixar aí suas considerações finais nessa primeira de muitas conversas que eu espero que depois possam se seguir dessa. Uhum. Caio, fico muito contente por ter participado nessa primeira vez das conversações filosóficas e que esse espaço sirva, né, para nós pensarmos a filosofia justamente nesse caráter tão plural e tão rico, né? E espero que eu tenha contribuído um pouco, né, para tornar esse nosso tempo sofrido de pandemia para vislumbrar alguns horizontes construtivos, afirmativos, né, que apesar de todas as crises, sofrimentos interiores e exteriores, sempre nós sempre teremos recursos para construir artes de viver. E a filosofia, que especificamente Nietzsche, Foucault e muitos outros filósofos podem nos auxiliar nessa tarefa, pode nos ajudar e muito para novas artes de viver. Muito obrigado e faço votos de muito êxito em tuas conversações filosóficas. Maravilha. Eu que agradeço muito, professor Clademir.
Pessoal que nos assistiu aqui também agradeço. Não esqueçam de deixar aí os comentários para a gente continuar a conversa. Vou deixar os links também na descrição, né, do livro, outros textos do professor também. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.